Eita, minha galerinha, boa noite. A sexta-feira 13 eu acho que começou daquele jeito, né? Mas vamos aos pontos. Como eu havia comentado no começo da semana, né? É hoje no dia 13, quis o destino, sexta-feira 13, houve uma Assembleia Geral dos sindicatos dos condomínios daqui do Rio de Janeiro, cujo a primeira chamada era da Assembleia Geral às 18h45. A segunda chamada e última às 19h15 da noite, ou seja, às 7h15 da noite. Vamos a alguns pontos. Alguns colegas da nossa categoria chegaram antes e chegando lá se depararam já com a aprovação de conta do orçamento e uma série de outras coisas. Já tinha sido aprovada coisas que sem estar todo mundo presente, iniciaram a assembleia e aprovação de contas antes da última chamada, que é ilegal. Perante a lei, só se pode iniciar uma assembleia geral se todos os trabalhadores convocados estiverem presentes no horário e se tiver quórum suficiente. E o anúncio ou convocação da Assembleia, ela tem que ser com antecedência de 8 dias, segundo a lei de número 406 de 2002 do Código Civil. E se tiver na ata da Assembleia algo que não foi discutido e votado por todos, essa Assembleia se torna nula e tem que ser baseada no princípio da boa-fé, segundo o artigo 612 da CLT diz isso. Antes da segunda chamada gera nulidade por cerceamento de defesa, ou seja, se alguma discussão já foi aprovada antes da segunda chamada, a Assembleia tem que ser cancelada perante a lei, porque você não tem cerceamento de defesa, você não tem o amplo contraditório. Como é que você vai discutir uma coisa sem antes, sem ter dado o horário da última chamada da Assembleia? Se tinha colega que tava chegando e não tinha nem dado o horário ainda, o último horário da última chamada. Então, assim, antes da segunda chamada, gera nulidade por cerceamento de defesa e pode ser impugnada antes pelos trabalhadores e pelo Ministério Público do Trabalho. A Lei 7783, do artigo 4º, será que ela está sendo respeitada? Aí eu pergunto a você, será que perante os absurdos que aconteceu com os funcionários lá, a pessoa que disseram, que chegou até a mim, que foi afastada, não era para estar participando da Assembleia porque ela foi afastada? Não é o pedido de desculpa que vai tornar ela apta a votar? Segundo, será que a maneira que foi conduzida essa Assembleia hoje teve o amplo contraditório, teve o cerceamento de defesa por parte de quem estava lá? Foi iniciada depois da segunda chamada? Fica aqui o meu questionamento a quem é da diretoria, ao advogado lá presente. Será? Porque senão, vamos procurar nossos direitos, tá bom? Porque presidente, diretor e advogado da categoria
é funcionário nosso, é funcionário, eles são funcionário meu e seu da categoria. Então aqui, ó, tem diversos pontos. Se não foi respeitada a lei, antes da segunda chamada gera nulidade por cesseamento de defesa, se não tiver quórum, se foi iniciada e chegando lá teve já aprovações, sem todos os trabalhadores estar presente e não tiver quórum suficiente antes da segunda chamada, essa assembleia se torna nula, tá? E que fique bem claro para vocês, entendedores da lei, principalmente quem está no sindicato, tá? Um abraço e boa noite. Espalhem e compartilhem esse vídeo, porque é mais um dos absurdos. Será que essa assembleia, ou o mínimo, será que essa aprovação de conta deveria estar de acordo com o que vocês viram o mínimo de 10% do que tem que ser feito lá na nossa sede? Será que teria que ser aprovada essas contas? E a transparência, cadê? Teve transparência? Trouxeram algum documento para se tornar apta perante todos os presentes lá nessa assembleia hoje, para ver com transparência o que foi gasto, os documentos do que foi feito? Porque a nossa sede está naquela situação. Será que a assembleia, a aprovação de conta que teve hoje, antes da segunda chamada, segundo a convocação, era dia 13 de março. Primeira chamada às 18h45 da noite, última e segunda chamada às 19h15. Será que tinha cor e todos os presentes convocados estavam cientes dessa aprovação de conta e do orçamento? Eu acredito que não, porque a gente tem provas. Então, se não estiver cumprindo a lei da CLT que diz isso, e o Código Civil, a lei de 7783 no artigo 4º, os trabalhadores podem impugnar e o Ministério Público do Trabalho também. Então que fique ciente para vocês os pontos que foi discutido com todos os presentes. Teve ampla, será que teve amplo cesseamento de defesa? Hoje já chegaram lá aprovado um monte de coisa sem ter iniciado a segunda, sem ter feito a segunda e última chamada da Assembleia. Então que fique bem claro, essa aprovação de conta, no meu ponto de vista, se teve, é ilegal pelos trabalhadores e segundo o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também. Porque vocês não tiveram o cesseamento de defesa pelos convocados que lá estavam. Porque iniciaram uma assembleia segundo a convocação de vocês antes da última chamada. Então divulguem e compartilhem esse vídeo, que é mais um absurdo. E as contas não deveriam ser aprovadas da forma que foi, pela forma que está a nossa sede, porque não tem. E o dinheiro que foi depositado na conta de diretores e suplentes, de onde está vindo, de onde saiu? Se vocês não têm um mínimo de explicação para dar sobre isso, essa assembleia não tinha nem que existir. Que vocês têm que aparecer com documentação, com tudo. Para se aprovar uma conta tem que ter no mínimo transparência. Orçamento, o dinheiro nosso, o seu dinheiro aí, ó, tá indo para onde? O dinheiro de quem contribui. Boa noite, um abraço. Em breve mais vídeos. Isso é só o mínimo do que aconteceu hoje na Assembleia. E não vamos parar por aqui, não vamos nos calar.